Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Neemias, capítulo 1. Deus propôs essa palavra ao meu coração, irmãos. Eu estava me preparando para falar em Malaquias, mas Deus mudou alguma coisa aqui no meu interior, mudou uma chave. Nós vamos pensar um pouco sobre Neemias. São contextos completamente diferentes. Um trata acerca de exortação, Neemias, a meu ver, é muito mais motivação, é muito mais encorajamento. Portanto, se Deus nos direciona a encorajamento, vamos de encorajamento em nome de Jesus, não é? Encorajamento para mim, encorajamento para todos os irmãos, pela misericórdia do Senhor. Vocês estão com as suas Bíblias abertas em Neemias, capítulo 1? Amém? Então vamos permanecer assim, vamos procurar criar um contexto para compreendermos esse capítulo 1 de Neemias. Construir o contexto para o Antigo Testamento agora fica fácil, uma vez que vocês participaram de um curso de introdução à teologia bíblica, não é assim, irmãos? E quando o pregador diz, abram suas Bíblias em determinado livro, esse contexto automaticamente já é construído nas mentes de vocês, acredito eu. Portanto, quando nós olhamos para o livro de Neemias de pronto, quais são as informações que nós precisamos para nos orientarmos dentro desse contexto que é tão propício para o nosso entendimento desse documento tão precioso? Pois bem, nós precisamos compreender que muitos séculos antes desse documento ser produzido, houve desdobramentos que estiveram acontecendo dentro do período da monarquia. Vocês sabem muito bem que após a morte de Salomão, último rei do período em que as 12 tribos se encontravam unidas, o povo se dividiu formando dois grandes reinos. 10 tribos ficaram mais ao norte, tendo Samaria como capital, e 2 tribos ficaram na região sul, tendo Jerusalém como capital. Nós estudamos isso no primeiro livro dos Reis. O que ocorre? Por cerca de 200 anos, 20 dinastias estiveram sendo levantadas pelo Senhor, liderando a partir da cidade de Samaria, capitaneando o reino do norte. E nós aprendemos, através da pena do profeta Jeremias, que esses 20 reis, esses 20 monarcas, fizeram aquilo que era mal perante os olhos do Senhor, de modo que no final do 8º século, Deus permite que o povo assírio viaje por toda a região do Oriente, invada aquilo que pertencia às 10 tribos do norte, desde a Galileia até a região de Samaria, e levasse aquelas 10 tribos cativas para a região da Assíria. As 10 tribos do norte se misturaram com os povos que viviam na Assíria e desapareceram. Desde o desaparecimento das tribos do norte, até finalmente os babilônicos baterem a porta da região sul, 1 século se passou, 100 anos. Portanto, após o desaparecimento das tribos do norte, a região que compreendia Benjamim e Judá, levou 100 anos para olhar para o exemplo dos irmãos do norte e se arrependerem. Porque aquele povo também vivia em crassa idolatria. Se bem que dentro da região mais ao sul, Deus permitiu alguns períodos de avivamento, por exemplo, com Ezequias, com Uzias, com Asa e finalmente com o rei Josias. Deus ainda esteve levantando profetas, à semelhança do que ele fez na região mais ao norte. Deus levantou Jeremias, Deus levantou Miqueias, Deus levantou Abacuque, mas nem com esses homens tão apaixonados pelo Senhor, pregando o evangelho. O Jeremias era peculiar quanto a isso, ele chorava e ele procurava se humilhar para que o povo se arrependesse do seu pecado de idolatria, mas nem assim o povo se arrependeu. Nós aprendemos isso no 2º livro dos Reis, nós aprendemos isso no livro das Crônicas, porção final, de modo que Deus permitiu que os babilônicos viajassem por toda a extensão do mundo, viessem até Jerusalém, cercassem a cidade, e após alguns meses Jerusalém caiu sob o domínio dos babilônicos, segundo a Reis, capítulo 24. E o povo do Senhor, que fazia parte daquela região mais ao sul, foi levado cativo para a Babilônia em 3 levas. Esse é o contexto do Salmo 139. Vocês lembram do curso? Junto aos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião. Lá na terra estrangeira, os nossos adversários pediam para que nós cantássemos alguma canção do templo de Jerusalém. Mas como nós poderíamos louvar ao nosso Deus em terra estranha? Pelo contrário, nós pendurávamos as nossas harpas nos salgueiros e dizíamos que o nosso braço direito seque e que a nossa língua perca o palato, se nós não preferirmos a Jerusalém como a nossa maior alegria. É o contexto do livro
de Lamentações de Jeremias, é o contexto do livro do profeta Daniel, é o contexto do livro do profeta Ezequiel. Vocês estão construindo aí, irmãos? Pois bem, quanto tempo o povo permaneceu na Babilônia? 70 anos, para que a idolatria fosse purgada, para que o pecado do povo fosse finalmente amainado, até que finalmente 70 anos depois, profecia de Daniel, capítulo 5, profecia de Isaías, capítulo 44, capítulo 5, Deus finalmente dá-se por satisfeito à medida de todos os pecados cometidos por toda a dinastia neobabilônica, finalmente completa o cálice da ira de Deus. E Deus finalmente, no meio daquela festa, quando Belsazar bebia nos utensílios do templo do Senhor, permite que aquela mão misteriosa escreva na parede, dizendo que o tempo da Babilônia, como a grande dominadora do mundo, havia finalmente chegado ao fim. Naquela mesma noite, Ciro peça para que se cumprisse a profecia de Isaías. Percebam, 200 anos antes, Isaías estava profetizando que Deus levantaria o seu ungido, chamado Ciro, para governar sobre todo o mundo. Ciro domina a Babilônia em um dia, coisas que impérios poderosos não conseguiram ao longo de muitos e muitos anos. E quando ele finalmente se assenta no trono do mundo, aqueles judeus piedosos sendo liderados por um príncipe regente da linhagem de Davi chamado Zorobabel. Vocês conhecem Zorobabel? Ele apresenta os livros da lei a Ciro, as profecias do profeta Isaías, as profecias do profeta Jeremias. E quando Ciro toma conhecimento daquelas informações, ele pergunta para o povo o que eles gostariam que de fato fosse feito por eles. E aquelas pessoas pediram a permissão de finalmente voltar para casa, voltar para Jerusalém. E na proporção em que eles viajaram da Babilônia, ou melhor, de Israel para a Babilônia em 3 levas, da mesma forma agora o Senhor permitia que 70 anos depois eles voltassem para casa em 3 levas. Se eles foram levados para a Babilônia em 605, 70 anos depois, em algum momento por volta do ano 535, eles estavam agora voltando para casa. Quem liderou essa primeira viagem? Zorobabel, um homem da linhagem de Davi, para que toda a raiz de Jessé fosse preservada, para que a aristocracia de Judá estivesse dentro dos limites de Israel. Por que vocês acham, pensando lá no nosso curso, que Deus fez questão que a primeira leva de judeus fosse lideradas por um príncipe da linhagem de Davi? Porque 5 séculos depois nasceria de fato o Rei dos Reis, e sua árvore genealógica precisava ser preservada. Jesus precisaria especificamente descender de que tribo? De Judá. E ele deveria ser filho de que rei? De Davi. Não é magnífico, irmãos? Vocês sabem tudo isso. Cerca de 70 anos depois, nós temos a segunda leva. Uma leva de reestruturação espiritual, para que o culto público fosse restaurado, para que a lei do Senhor mais uma vez fosse ensinada, para que os turnos sacerdotais fossem restaurados, para que os levitas pudessem voltar a louvar. É a grande leva do escriba Esdras. Olha o contexto do livro de Esdras aparecendo. Período pós-exílico, em algum momento por volta do ano 558, ou melhor, 458 a.C., meados do 5º século. Esdras volta, mas a dificuldade era tamanha, porque naquele contexto histórico, para que nós pudéssemos adorar de uma maneira perfeita e agradável a Deus, nós precisávamos do templo. E como o templo se encontrava? Em ruínas, mas não apenas o templo, a própria cidade se encontrava em frangalhos. As muralhas destruídas, as portas queimadas, um verdadeiro caos imperava no cálice de tontear as nações, na cidade do grande rei. Como a cidade do Senhor poderia permanecer em ruínas? Portanto, Esdras compreendia qual era a natureza do seu chamado. Esdras era um pregador, Esdras era um restaurador da lei, era um homem das sagradas escrituras. Esdras não era um administrador, Esdras não era um reconstrutor. De modo que ele, ao que parece, dar ordens a alguns dos homens mais piedosos daquela geração para que eles voltassem à Babilônia, levando informações a respeito de como se encontrava Jerusalém. Só Deus sabe por quantas aventuras esses homens passaram sem defesa bélica para finalmente voltar até a Babilônia. Era uma viagem que durava quase um ano.
até que finalmente eles chegaram à terra de Siná, e é o contexto do primeiro capítulo de Neemias, quando ele diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, seria algum momento entre novembro e dezembro. E ele continua: no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Quando ele diz no ano 20º, nós somamos com aqueles 70 anos iniciais que eu mencionei, da diferença do Zorobabel para o Esdras, e aprendemos que Ciro já havia passado, que Dario já havia passado, Xerxes já havia passado, e agora nós estávamos no período do poderoso Artaxerxes I. Esse homem governava o mundo, e Neemias se encontrava na cidadela de Suzã. Perceba, a essa altura, a Babilônia não era mais a capital do mundo, mas Suzã, a principal cidade da Pérsia, é que ditava as regras. A corte imperial se encontrava em Suzã, e a Babilônia, para que se cumprisse as profecias de Jeremias, se encontrava agora em ruínas, uma terra de chacais, onde aqueles que passavam assoviavam e meneavam a cabeça. Quem diria, hein, irmãos? Como Deus é poderoso. Pois bem, veio Hanani, provavelmente com instruções dadas por Esdras. E Neemias diz: um dos meus irmãos, alguém que era parente de Neemias, alguém que havia sido criado na corte de Artaxerxes com ele, e junto com ele alguns outros irmãos que eram provenientes de Judá. Então, diz Neemias, eu lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Portanto, haviam duas inquietações no coração de Neemias. Ele queria saber como os seus irmãos que estavam em Jerusalém estavam instalados e como, de fato, a cidade se encontrava. E isso me chama muito a atenção. Por que isso me chama a atenção? Porque isso não era responsabilidade de Neemias. E enquanto seres humanos, nós só nos inclinamos para fazer aquilo que nos compete. E como Deus falava ao meu coração através desse comportamento do Neemias? Porque quem é esse homem? Ora, Neemias é um vassalo, Neemias é um escravo, que através dos meios de graça, sabe lá o Senhor como, foi elevado à condição de copeiro do rei. Neemias, portanto, era o homem de maior confiança dentro de todo aquele palácio. Competia a Neemias provar de tudo aquilo que Artaxerxes comeria, porque assassinatos eram comuns em cortes despóticas como essa. Portanto, Neemias era um homem que estava à direita do rei. Não é à toa que no capítulo 2, quando Neemias se encontra entristecido por conta do contexto de Jerusalém, o rei fica preocupado. Qual o motivo da tua tristeza, Neemias? Será que você tomou veneno e vai morrer? Neemias era esse homem de confiança que caminhava pelos corredores badalados da grande cidadela de Suzã, que se vestia de escarlata, que frequentava as cortes mais badaladas, os círculos sociais mais badalados. Ele era a aristocracia da época, recebia um salário auspicioso, vivia em pompa, luxo e conforto. Onde o rei estava, ele necessariamente precisava estar, desde o nascer do sol até o poente, do crepúsculo até o ocaso. Imagine todas as viagens, todas as dançarinas, todos os cantores, todos os músicos, toda a pompa, luxo e conforto que permeavam a vida de Neemias. Era qualquer coisa extraordinária. Dificilmente um ser humano, num contexto pomposo, luxuoso assim, se preocuparia com um punhado de escravos que estavam a meses de distância. Através de uma viagem dificílima, atravessando milhares de países, 2 grandes rios caudalosos, inimigos atrozes. Neemias estava muito bem, obrigado. Mas ele queria saber acerca da situação dos seus irmãos. Ele queria saber como se encontrava a cidade do seu rei, do seu Deus. Nós encontramos parâmetros formidáveis aqui, entre Neemias e Moisés. A situação de Neemias, respeitadas as devidas proporções, era semelhante à de Moisés. Moisés era um príncipe do Egito, um homem de sangue azul, versado em toda a ciência, em toda a cultura daquele grande povo, que governava todo o mundo conhecido. Qual seria, portanto, a preocupação de Moisés com um grupo de escravos? Mas Moisés se preocupava. Por quê? Por que Neemias se preocupava? Porque tanto Moisés como Neemias amavam. E quando nós amamos, nós nos importamos.
Por que o povo do Senhor se importa tão pouco hoje? Porque o povo do Senhor ama muito pouco hoje. Se nós amássemos mais, nós nos importaríamos muito mais. Se nós, irmãos, tivéssemos melhores condições de compreender aquilo que nos foi dado, nós amaríamos muito mais. Você lembra da experiência vivida pelo Senhor Jesus envolvendo a pecadora que beijava os seus pés e aquele homem rico que lhe ofereceu guarida em sua casa? Por que a resposta da mulher, quando perdoada por Jesus, foi tão chocante em relação a daquele homem abastado? Palavras do Todo-Poderoso. Porque a quem muito foi perdoado, muito ama. A Fernanda Brum, em uma das suas canções, diz assim: só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, oferta em amor todo o tesouro seu, para agradar a Deus. Se nós compreendêssemos melhor aquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário, nós nos importaríamos tanto quanto Moisés e tanto quanto Neemias. E ele continua: eu quero saber o que aconteceu aos meus irmãos. Como se encontra Esdras, como se encontra a reconstrução do templo, como se encontra a reconstrução dos muros, os prédios públicos. Os sacerdotes já oficiam, os levitas já cantam, o Senhor já é adorado, o fogo já arde continuamente sobre o altar. Afinal de contas, 12 anos haviam se passado. Mas aqueles homens disseram, pelo contrário, aqueles que foram levados se acham lá na província em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém continuam destruídos e as suas portas continuam queimadas. Neemias não era descendente de Arão, ele não pertencia a nenhum dos turnos sacerdotais. Ele não era da ordem dos levitas, não era filho de Corá. Não fazia parte da descendência dos coraitas, dos poderosos cantores. Ele não fazia parte do seleto grupo daqueles que pertencem à minha família favorita dentro do saltério. Ele não era descendente de Asaf. Ele não havia sido chamado para oficiar no templo. Neemias não era da linhagem de Davi. Neemias não possuía sangue azul. Portanto, não haviam parâmetros sacerdotais, não haviam parâmetros levíticos, não haviam parâmetros ministeriais. E ele também não era da ordem dos profetas. Ele não fazia parte do rancho dos profetas. Nunca caminhou com Elias ou com Eliseu, nunca foi discípulo de nenhum dos grandes. Há pelo menos um século, os poderosos profetas do período interbíblico, homens da estirpe de Daniel e de Ezequiel, haviam falecido. Neemias não tinha essa herança, mas Neemias se importou, isso é surpreendente para mim. Porque nós pertencemos a uma geração que quando o departamento de louvor não está bem, a gente fala assim, ainda bem que eu não sou do louvor. Quando a gente realiza o culto dos jovens e tantos jovens não vêm, nós somos da geração que fala assim, ainda bem que eu não sou o líder dos jovens. Já imaginou? Olha a luta! Ou quando a salinha vai mal, nós falamos assim, ainda bem que eu não sou professor da salinha. Ou quando uma igreja vai mal, nós falamos assim, ainda bem que eu não sou o pastor daquela igreja. Nós perdemos de vista a ideia de corpo, de que quando um sofre, o outro sofre junto. Nós perdemos de vista, irmãos, que essas paredes são nossas paredes, e quando elas se encontram assim sujas, precisando de uma nova pintura, nós deveríamos nos chocar, porque a responsabilidade de pintar é nossa. E de trocar o garrafão de água, e de se preocupar com o funcionamento dos ar-condicionados aqui, e com a segurança dos nossos filhos, e com a educação teológica do nosso púlpito, e com tudo mais que permeia essa comunidade. Mas às vezes, irmãos, nós nos damos por felizes e satisfeitos quando algo acontece e ainda bem que nós não pertencemos àquele grupo. Essa não é a ideia de corpo que permeia as Escrituras. Neemias teria todos os motivos do mundo para continuar vivendo a vida regalada, luxuosa dele. Ele não tinha nada a ver com o problema, mas segundo ele próprio, sim, ele tinha. Porque Neemias fazia parte de um grupo conhecido ao longo de todas as gerações como remanescente fiel, que mesmo nos momentos de maior apostasia, diziam assim, Senhor, se ninguém mais quiser, eu quero.
Ninguém mais quer te ver, Senhor, eu quero te ver. Ninguém mais quer te ouvir, eu quero te ouvir. Ninguém mais quer te sentir, eu quero te sentir. Ninguém mais quer fazer, Senhor, eis-me aqui, eu quero. Sempre houve um punhado de homens e mulheres que ao longo dos séculos levaram a igreja nas costas pela glória de Deus, mesmo sendo anônimos, mesmo não sendo os mais badalados, os mais festejados, aqueles que tinham dons que traziam a maior evidência. Esse era Neemias. E o comportamento dele denota de uma maneira estarrecedora onde se encontrava o seu coração. Ele diz no verso 4: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me. Por quê? Puxa vida, não é pastor, não é pregador, não é presbítero, não é diácono. Por que ele sofre assim? E eu chorei, e eu lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus. De quem é essa nomenclatura? Vocês que fizeram o curso, quem usava essa expressão? O Deus dos céus. Começa com Dan, termina com Niel. Neemias é a herança de quem, irmãos? Neemias é a herança de Ezequiel, no meio de serpentes e escorpiões, no meio de um povo de dura cerviz. Neemias é a herança de fornalha de fogo. Neemias é a herança de cova dos leões. A geração passada conduzindo bem o cajado, conduzindo bem o bastão. Qual era a função de Ezequiel? Preservar o povo nos valados. Qual era a missão de Daniel? Preservar o povo na corte. Um profetizava para o populacho, para nós que somos os mais humildes. Outro pregava para os mais ricos. A missão era a mesma: ser a bandeira de Israel na Babilônia. Do período desses grandes profetas para Neemias, quase um século. Mas agora nós encontramos um simples copeiro, tão escravo quanto Sadraque, Mesaque, Abednego, o próprio Daniel e inclusive Ezequiel, que de uma maneira extraordinária havia encontrado alguma proeminência, mas que agora, para além de tudo aquilo que a nossa cultura nos aconselha, estude na escola dos campeões, seja o melhor, conquiste o seu lugarzinho ao sol no mercado de trabalho, ganhe muito dinheiro, faça suas viagens internacionais, enriqueça o seu currículo, pare de sofrer. Contra tudo isso, um homem sozinho, assentado no pó, chorando pelas ruínas de uma nação. Ora, nós aprendemos que uma andorinha não faz verão. Se Zorobabel, que era um príncipe, não conseguiu, se Esdras, que era um escriba versado nas agora mortas escrituras quadráticas, nós perdíamos o hebraico, irmãos. O povo não sabia mais nem ler a lei. O que um copeiro faria? A mesma coisa que um sapateiro fez. E antes dele um garoto tuberculoso. E antes dele um homem semi-analfabeto. E antes dele o simples noviço que se rebelou contra uma igreja inteira. E eu poderia passar um tempão aqui citando personagens que outrora não valiam absolutamente nada. O que fez a diferença na vida desses homens? Foram pessoas que, a meu ver, em algum momento da sua jornada com Cristo, disseram assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Se nenhum dos descendentes de Davi quer, eu quero, Senhor. Se nenhum dos escribas quer ajudar o Esdras, eu quero. Eu não tenho sangue azul, não descendo de Arão, não descendo de Levi, não pertenço aos coraitas, eu não sou da família de Asaf, eu nem mesmo tive o prazer de caminhar com nenhum dos profetas, na minha geração nenhum grande se levantou. Na verdade, eu não passo de um escravo. Toda a minha missão consiste em colocar um copo na mão de um monarca. Mas se houver algo que eu possa fazer para ajudar, Senhor, eis-me aqui. Isso não é extraordinário para você? Isso é extraordinário demais para mim. Isso é sensacional, irmãos. Talvez você não tenha os dons que essa geração festeja.
ou o talento que os homens procuram. Talvez você não tenha um vocabulário mais rebuscado, talvez você não ande com tamanha desenvoltura pelos corredores do saber humano, talvez Deus não tenha te dado tantas oportunidades de frequentar uma academia teológica, mas a paixão no seu coração, meu irmão, você quer fazer a sua vida valer a pena? Então vai e faz. Você precisa vestir a camisa do Evangelho e comprar a visão do Senhor. Você precisa dobrar os seus joelhos e se assentar no pó como Neemias e fazer a mesma oração. Senhor, eu choro pela realidade da igreja. E eu não me conformo, Senhor, com o que nós temos visto. Eu quero essas cadeiras lotadas. E eu quero mais jovens no culto dos jovens e mais crianças nas salinhas. E eu quero mais pessoas nos cultos de oração. E nos trabalhos com as mulheres e com os homens. O que é que eu posso fazer para ajudar, Senhor? Venha, meu irmão, se anime, se motive. Esse povo é o seu povo, esse corpo é o seu corpo, essa guerra é a sua guerra. E Neemias regou tudo isso com muita oração. É interessante que ele não toma nenhuma decisão. Por muitos dias ele diz, ele procurou orar e jejuar, e eu quero acreditar que nas entrelinhas esse comportamento é como se ele estivesse dizendo: Senhor, qual é o próximo passo? A sensação que eu tenho olhando para o versículo 4 é que ele não dirige uma oração direta a Deus acerca da situação dos seus irmãos em Jerusalém, ou mesmo da própria cidade. Pelo contrário, ele vai se consagrar, e ele vai jejuar, até que finalmente, na minha maneira de fazer exegese desse capítulo 1, Deus lhe concede uma direção. E ele começa no verso 5, nos dizendo qual foi a direção. Ele diz: então finalmente eu disse, perceba, depois de alguns dias, versículo 5. Ah, Senhor, eu amo essa expressão, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Você percebe que isso é uma exclamação no versículo 5? O que é que Neemias está dizendo aqui? Ele está afirmando, é uma declaração de propósito. Se fosse no período de Jonathan Edwards, seria uma resolução. Para Neemias não havia dúvidas de que Deus é grande e temível, e de que Ele guarda as alianças que Ele fez com o seu povo, que Ele é misericordioso para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Isso é verdade, sim ou não? Ele está fazendo aquilo que nós chamamos na teologia de leitura orante. Ele está tomando parâmetros das Escrituras e propondo a Deus: Tu és grande e temível, sim, Tu és. Tu és misericordioso, sim, Tu és. Tu guardas as alianças, sim, Tu és. O que nós estamos aprendendo aqui, que Deus não pode contrariar o ser dele, são os seus atributos incomunicáveis. É por isso que Ele é Deus, Ele não pode mudar. Que oração extraordinária, profundamente teológica. Não é um copeiro, é um adorador, é um homem de Deus. Sim, Neemias, eu sou tudo isso. Você se imagina observando Deus, recebendo essa oração? Claro que eu sou tudo isso, Neemias. É óbvio que eu sou. Os seus irmãos não sabem disso. Há muitos séculos eu os trouxe para a Babilônia por conta que eles se esqueceram justamente disso. E eu esperava de alguém que se lembrasse novamente. Há sempre alguém que amará o Senhor, irmãos, e o buscará, e o honrará. E nós devemos dobrar o joelho e dizer: eu quero ser essa pessoa, Senhor. Eu quero ser essa pessoa. Me dá uma voz para a minha geração, me dá uma missão para a minha geração, me dá algo que eu possa fazer, Senhor. Eu estou cansado da vida que eu tenho levado, eu estou cansado desse lugar que limita a minha visão, eu estou cansado de viver da experiência dos outros. Faz algo na minha vida. A mim, que há tanto tempo não me emociono, não derramo uma lágrima quente, não te busco em oração, não te sinto em nenhum louvor, não me emociono mais com as pregações. Muda algo em mim, Senhor. Faz alguma coisa em mim. Ah, Senhor, então estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo. Ele está fazendo a citação da oração de Salomão, irmãos. Vocês conseguem ver isso? Isso aqui é o livro das Crônicas.
Vocês percebem que homem formidável? Como Neemias sabia isso, irmãos? Você lembra da mulher Cirofenícia? O pão é dado a quem? Mas os cães comem. Isso é sensacional, irmãos. Você se sente alguém que come das migalhas? Deus tem dado tanto a tantos homens poderosos que são semelhantes a nós. Eu sei que eu não tenho a voz do Pai, irmãos. Mas há algo que cai da mesa e eu posso pegar. Você pode pegar também. E ser feliz com aquilo que Deus tem dado a você. É a oração de Neemias. Dá ouvidos à oração do teu servo, Senhor, que hoje eu faço dia e noite. Dia e noite. Isso aqui não é uma oração de 5 minutos, irmãos. No momento em que Deus deu a oração, Neemias entrou em ação. Dia e noite. Dia e noite. Quem quer faz. A verdade por todos os séculos é essa. Quem quer faz. Eu peço pelos filhos de Israel, teus servos. E a próxima sentença de Neemias me chama muito a atenção, porque ele diz assim, no verso 6. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel e pelos pecados que eu e a casa do meu pai temos cometido. Em que ano nós estamos? Nós estamos em 446. Os pecados que levaram o povo à Babilônia aconteceram do 7º século para lá, entre os anos 1000 e os anos 600. Neemias está orando 200 anos depois. Isso está na conta de Neemias, do ponto de vista humano, mas e no coração de Neemias? É o meu povo, Senhor, é a minha história. Jerusalém é a minha cidade. Nunca colocou os pés lá. Não sabia nem como era. Não havia televisão, rádio, internet, nada, irmãos. Toda aquela geração já havia morrido há pelo menos 100 anos. A minha família pecou, Senhor. Eu pequei. Nos perdoe. Essa é a oração, irmãos, de pessoas que dobram os joelhos em comunidades como a nossa e dizem assim: Senhor, se há algo que nós temos pecado, que não tem agradado o teu coração, nos auxilia e nos ajuda a melhorar, Senhor. Usa os meus irmãos que frequentam aquele púlpito, que cantam naquele louvor. Senhor, traga jovens para se converter em nossa comunidade, famílias para serem restauradas aqui. Meu irmão, isso não é responsabilidade apenas do pastor, não. Essa é a sua responsabilidade. Há quanto tempo você não ora para Deus lhe dar paixão pelos perdidos, meu irmão? Há quanto tempo você não se preocupa em trazer uma pessoa convidada para vir participar de um culto aqui? Há quanto tempo você não manda uma mensagem de WhatsApp para um familiar que ainda não se rendeu ao senhorio de Jesus? Meu irmão, vai lá na minha igreja, é uma bênção. Você se orgulha, meu irmão, de fazer parte dessa família aqui? Do Deus a quem você serve, da equipe pastoral que você tem, dos oficiais da sua igreja? Eu me orgulho, meus irmãos. Tenho o maior orgulho de dizer que faço parte da igreja, o Brasil para Cristo, do Presidente Médici, onde Deus tem me levado. As pessoas sabem disso. Eu tenho um orgulho de trazer pessoas para ouvirem mensagens aqui. Mando links no WhatsApp. Eu tenho um orgulho de entrar na transmissão, curtir, coloco o meu like lá. Tenho um orgulho de retransmitir. Tenho um orgulho de receber convidados, irmãos, quase toda semana, para a glória de Deus, amigos preciosos que eu encontro por aí nas minhas andanças estão aqui. E como é que vocês acham que eles descobrem em que igreja eu tenho servido a Deus? Porque eu ando com a camisa do Presidente Médici, irmãos. Porque eu tenho orgulho dessas paredes. Você deveria ter também. E você deveria se envolver, meu irmão, porque você não faz para mim, você faz para Deus. Traga o vovô e a vovó, traga o papai e a mamãe, traga os seus tios, traga os seus primos.
Faça alguma coisa, encontre algo que você possa fazer, meu irmão. Olha para o exemplo de Neemias, 100 anos. Nós pecamos e nós erramos, mas tu és o Deus dos céus, que guardas as alianças, que és misericordioso, que nos ensinastes que se nós fôssemos espalhados por toda a face do planeta, e se nós nos arrependêssemos e voltássemos, tu nos reunirias. Quem é que faz essa oração? É Salomão. Quando? No 11º século antes de Cristo, 500 anos se passam, e agora está Neemias aqui dizendo: tu mudaste, Senhor? Não, tu não mudaste. Eu sei, versículo 7, que nós temos procedido corruptamente, que nós não temos guardado os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os juízos que tu ordenastes a quem? O teu servo. Nós reconhecemos isso, Senhor. E agora finalmente ele vai pedir algo a Deus. O que ele vai pedir? O que é que vocês acham? Quem conhece o contexto que eu estou tentando explicar para vocês aqui, olha para o que Neemias agora vai pedir e provavelmente vai pensar assim: que audácia! Ele não tem gabarito para pedir isso. Ele não tem sobrenome para pedir isso. Ele não tem suporte para isso. Mas quem tem? Charles Spurgeon foi o príncipe dos pregadores. Você sabe como ele se converteu? Ele fugia do frio de um inverno severo na Europa. Estava a caminho de uma grande igreja que era liderada pelo seu avô, os maiores pregadores de fala inglesa. Não suportando mais o frio, ele viu uma pequena igreja batista, provinciana. E quando ele entrou, um diácono, semi-analfabeto, coitado, estava pregando a palavra porque o pastor naquela noite não tinha conseguido chegar na igreja, devido à nevasca. E aquele homem pregava no texto do profeta Isaías, que ele havia memorizado. E o que ele repetia? 40 minutos. Olhem para mim e sejam salvos. Olhem para mim e sejam salvos. Sabe quantos anos Spurgeon tinha? 11 anos. E ele disse que foi ouvindo aquele homem analfabeto pregar que ele conseguiu ver. Não tinha o sobrenome. Não tinha nada. Mas 11 anos depois ele pregava para 5.000 pessoas todos os domingos. E a partir daquele momento surgiu o sobrenome Spurgeon. O próximo pode ser você, meu irmão. O próximo pode ser o seu filho. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de quem quer que seja aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele... Qual o pedido de Neemias? Ele diz assim: mas tua palavra diz que se nós nos convertermos a ti e guardarmos os teus mandamentos e os cumprirmos, então, ainda que os teus rejeitados estejam pelas extremidades do céu, se cortasse Neemias, ele sangraria a Bíblia. Vocês acham que Neemias está improvisando essa oração? Irmãos, eu consigo ver Neemias fazendo, sabe o quê? Escrevendo. Eu tenho certeza, os nossos doutrinadores infelizmente não dizem isso. Quem sabe um doutrinador vai surgir dizendo assim que essa oração foi escrita, mas eu encontro dentro do meu coração, irmãos, uma reserva tão bonita para dizer que desde o capítulo 1 até o capítulo 13, em todas as orações, sobretudo aquelas que começam, lembra-te de mim, todas elas foram escritas. Na verdade, na minha maneira de ver, Neemias é um diário. Eu não tenho como provar, irmãos, mas eu não vejo Neemias escrevendo de outra forma. Eu acho que Neemias escrevia as suas memórias e posteriormente as suas aventuras. E Deus o honrou transformando isso no livro sagrado. Mas são especulações do pastor Jamerson. Quem sabe depois alguém consegue provar.
Nós nos arrependemos, Senhor, e nós queremos voltar. Na verdade, nós já voltamos, mas não suportamos mais tanta vergonha, Senhor, tanto opróbrio. Faz alguma coisa, Senhor, faz pelo Teu nome. Levanta alguém para fazer, Senhor. E se o Senhor não encontrar ninguém, eis-me aqui. Que sensacional! Que coisa extraordinária! É a oração do David Livingstone. Senhor, se o Senhor não encontrar ninguém, eis-me aqui. Mas eu só quero te pedir uma coisa. Não importa onde o Senhor me leve, que seja sempre em frente. E em uma geração ele conseguiu mapear todo o continente africano, irmãos. Sabe o que é isso? Sempre em frente. Chega, Livingstone. Os teus joelhos não te obedecem mais, sempre em frente. A tua coluna não te obedece mais, sempre em frente. Sempre em frente. Como é que essa oração termina? Versículo 10. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam em quê? Em temer o teu nome. No coração de Neemias, sabe quantas vezes ele era funcionário de Artaxerxes? Nenhuma. Neemias servia a quem? A Deus. E nas horas vagas ele colocava o copo na mão do rei. O que é que Neemias está dizendo aqui? Eu estou nem aí para o meu título, para o meu salário, para o meu palacete, para minhas roupas de grife. Eu sou teu servo. Eu sei o preço que tu podes cobrar de mim. Porque se for do teu agrado, Senhor, fazer com que eu seja essa pessoa que eu oro para que tu levantes, eu não terei mais esse título, nem esse salário, nem esse palácio, nem frequentarei mais os bailes badalados de Artaxerxes, mas se esse for o preço, Senhor, eis-me aqui. Que coisa extraordinária, irmãos! Neemias não queria jogar a vida dele fora. Neemias queria viver para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então ele diz algo no versículo 11 que me deixa intrigado. Na porção final, vocês já repararam isso? Ele diz assim: concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante que homem? Que homem? Neemias estava, irmãos, arquitetando um plano. Neemias foi um dos maiores administradores que esse mundo já viu. Ele diz no versículo 4 que muitos dias se passavam e ele orava, e ele jejuava, e ele orava, e ele jejuava, até que ele não aguentou mais. E fez uma afirmação de propósito que nós acabamos de estudar. Tu és o Deus dos céus, tu és grande, tu és misericordioso, e tu preservas as tuas alianças. E Deus respondeu o que para ele? Sim, eu sou. E mais, tu dissestes através do teu servo Salomão, que ainda que nós fôssemos desterrados por toda a plenitude do planeta, se nós nos arrependêssemos, e se nós voltássemos e te buscássemos, o Senhor nos faria voltar para casa, para a tua cidade, para a cidade do grande rei. Nós temos nos arrependido e nós temos chorado. E agora, Senhor, eu quero que o Senhor me conceda graça, porque eu estou prestes a me colocar diante daquele homem. E eu vou abrir o meu coração para ele. Que o Senhor possa colocar as palavras corretas nos meus lábios. E ele diz: nesse tempo, eu não passava. Olha o final do versículo 11. Nesse tempo, eu não passava de um simples copeiro do rei. Com quem será que ele vai falar? O que será que ele vai propor? Qual será o próximo episódio? Vai ficar para a próxima oportunidade. Amém, irmãos?
Quais são as aplicações de hoje à noite? Em primeiro lugar, Neemias aceitou uma obra difícil e desafiadora, quando aqueles que deveriam aceitar não se importavam, e quando aqueles que souberam que ele iria se envolver achavam que seria impossível, mas ainda assim ele foi. Em segundo lugar, Neemias tinha uma visão tão sublime e elevada de Deus que o fazia querer glorificá-lo, não importando as circunstâncias. Para ele, era inadmissível que a cidade do grande rei permanecesse em ruínas. Eu acho que Neemias queria voltar para lá, nem que seja para pegar uma pedra e colocar em cima de outra e dizer assim: eu fiz a minha parte. Você não tem que construir toda Jerusalém, meu irmão. Você só tem que fazer a sua parte. Fazer a sua parte. E em terceiro lugar, Neemias fez parte de uma geração onde não havia o templo, as sinagogas estavam por ser construídas, a lei do Senhor não era respeitada, não haviam ordens sacerdotais, turnos dos levitas, nenhum grande profeta contemporâneo. Do ponto de vista humano, tudo concorria para Neemias ser uma pessoa que se perderia ao léu do tempo. Mas Neemias ousou querer um pouco mais e pediu a Deus para fazer a vida dele valer a pena. Eu quero encerrar, irmãos, dizendo para vocês que Deus ainda ouve esse tipo de oração e que nada está perdido para nenhum de nós que estamos aqui hoje à noite. Não importa quanto tempo de evangelho você tenha, não importa a idade que você tem, se você ainda quiser fazer algo grande para Deus, eu quero acreditar que Deus ainda pode dar essa oportunidade a você. Então vá lá e faça, em nome de Jesus.